De volta com mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. Eu ouvi dizer que não ficaste muito satisfeito com as últimas motherboards que eu te trouxe aqui, Asus Prime Z890, e que querias um bocadinho mais. Então, eu hoje trouxe-te aqui Asus ROG, 3 motherboards diferentes, cada uma delas com uma cena que te vai deixar uau. Portanto, se andas à procura de uma destas para o teu próximo setup, possivelmente será. Tem um novo chipset Z890, que significa que suporta os novos processadores Intel Core Ultra Series 2. E dito isto, como temos aqui algumas coisas para ver aqui nas nossas primeiras impressões, bora lá. E se estás a ver este vídeo no teu computador com Windows 10 ou Windows 11 ou uma Edition ou Pro Edition e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da sidicasales.com, onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro, tens também licenças Windows 10 e mesmo se quiseres o Office, que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. E agora, com a Asus ROG Strix Z890 e Gaming Wi-Fi, neste formato ultra compacto mini ITX com um design brutal, espetacular, com esta área de arrefecimento e aqui com arrefecimento ativo com esta ventoinha que está aqui por baixo, e também conseguimos ver uma ventoinha que está aqui por baixo que vai arrefecer ativamente esta área que está aqui, que é uma área que está espetacular. Se nós voltarmos esta backplate para aqui, depois conseguimos aceder a esta zona e colocar aqui nada mais nada menos do que 2 SSDs M.2. Portanto, conseguimos colocar um aqui e conseguimos colocar outro aqui. Ele vai pressionar e fazer pressão, fazer com que o encaixe toque nos dissipadores, que depois são arrefecidos. Aqui estamos a falar de duas ligações, M.2, PCI 5.0. Depois, para fechar, é tão simples como baixar aqui e está protegido. Muito, muito giro. A nível de CPU, mesma compatibilidade que tínhamos falado anteriormente. E aqui tem duas slots DIMM para DDR5, máxima até 96 GB. Tem ainda uma slot PCI 5.0 reforçada com safe slot para impedir qualquer dano por parte da placa gráfica. Depois, várias ligações. Aqui podemos ver que temos um pin conector para arrefecimento e cá em cima mais 3 para arrefecimento também. Depois, se quisermos, podemos ligar aqui RGB nestes dois conectores e, parecendo que não tem mais ligações a nível de armazenamento, tem, porque ele ainda vem com um FPS card que tem aqui expansões, como por exemplo 2 portas SATA e mais alguns conectores USB. E então, a nível de ligação, é tão simples como ligarmos aqui nestes dois conectores, basta clicar, empurrar para baixo, está ligado, então conseguimos ficar aqui com estas 2 portas SATA, caso queiramos utilizar. Portanto, está incluído aqui no pack e é tão simples de instalar como isto. Tem ainda 2 conectores para podermos ligar a caixa de USB 5 GB e USB 20 GB. Depois, aqui atrás, um I/O Shield espetacular, com ligações HDMI 2.1, 2 portas USB 2.0 para podermos ligar os periféricos, depois uma porta Thunderbolt 4 e aqui uma porta Thunderbolt 4. Portanto, 2 Thunderbolt 4 nesta motherboard com este formato tão compacto. Depois USB tipo A 5 GB, uma ligação Ethernet 2.5 GB, uma porta USB tipo C com 20 GB de largura de banda e 3 portas USB tipo A com 10 GB. Igualmente, como vimos nos modelos anteriores, tens aqui ligação Wi-Fi 7 através de Q-Antenna, em que basta inserir, não precisa enroscar, é só fazer este clique e está Wi-Fi 7 a bombar. E depois, finalmente, cá em baixo, então tens também o botão BIOS Flashback. E vem ainda com o ROG Strix IVE 2, em que nós podemos ligar ao PC, através da ligação que está aqui, podemos ligar ao microfone e etc. E depois ficamos aqui com ligações USB tipo A, USB tipo C, largura de banda 10 GB. Conseguimos controlar o volume, conseguimos controlar o botão de ligar e desligar do nosso PC e conseguimos também ter aqui uma key que podemos alterar e customizar à nossa vontade. Portanto, espetacular. E agora com a Asus ROG Strix Z890E Gaming Wi-Fi
formato ATX, que está simplesmente brutal. Ela suporta até 7 SSDs M.2, vou-te já mostrar onde. Consegue levar aqui 4 timos de memória RAM DDR5, até o máximo de 192 GB. Aqui deste lado a área de arrefecimento, que está simplesmente brutal a nível de design, a nível de qualidade de construção. E aqui com o Polymo Lightning, que lhe dá assim um aspecto espetacular. Depois, se olharmos para o armazenamento M.2, aqui basta clicar para baixo e conseguimos deslizar. Vamos conseguir colocar aqui o M.2 SSD PCI 5.0 com o Key Release, em que basta colocar aqui o SSD e depois empurrar com a patilha e está preso. Depois basta colocar o dissipador aqui e está preso. Está simplesmente espetacular. E esquecendo de mencionar que tem aqui uma slot PCI 5.0 e uma slot PCI 4.0. Este SSD que está aqui M.2 que nós acabamos de ver também é 5.0, mas tem mais dois com velocidade 5.0, que são exatamente os que estão aqui debaixo deste dissipador. Então conseguimos colocar aqui mais dois PCI 5.0. Depois, removendo aqui este dissipador, vamos encontrar então mais 3 slots para SSDs M.2, este aqui com velocidades PCI 4.0, e aqui debaixo deste dissipador então temos mais uma slot M.2 SSD, também esta PCI 4.0, fazendo então um total de 4 SSDs M.2 a 4.0 e 3 SSDs M.2 a 5.0. Tem ainda várias ligações USB, aqui e aqui, para podermos ligar então à nossa caixa. A nível de arrefecimento conseguimos ver aqui 1, 2, 3, 4 conectores e depois cá em baixo 1, 2, 3, 4 conectores para arrefecimento também. A nível de RGB, 1, 2 cá em baixo e uma na parte superior. Ainda no armazenamento existem aqui 4 ligações SATA para podermos ligar SSDs ou então discos rígidos mecânicos, e cá atrás tem aqui um I/O Shield brutal. Tem aqui um Clear CMOS, tem o botão BIOS Flashback, uma saída DisplayPort e uma saída HDMI. Depois, duas portas Thunderbolt 4, USB tipo C 4, e aqui 3 portas USB tipo A, velocidade 5 GB. Depois mais abaixo encontramos aqui 7 portas USB tipo A 10 GB, uma porta USB tipo C 10 GB e uma porta Ethernet com 5 GB. E como vimos anteriormente, tem também a ligação Q-Antena, que basta encaixar e temos então acesso à ligação da antena com Wi-Fi 7. E mais abaixo temos então as ligações de áudio, e que aqui conseguimos ver, para além dos auxiliares normais, tem também uma saída ótica digital. Se achaste as outras portas espetaculares, então esta Asus ROG Maximus Z890 Extreme não sei qualificar, mas se espreitarmos só aqui na parte de trás, olha só, está cheio de dedadas minhas, mas um backplate espetacular, simplesmente linda e super protegida e pesada. Tem aqui um ecrã de 5 polegadas LCD que nós podemos, se quisermos, ajustar. Pode existir algum, eu vou tentar não sujar o vidro, existir algum impedimento na parte de trás da nossa caixa, então nós podemos ajustar mais para aqui ou então mais para cá. Simplesmente brutal. A área de arrefecimento está espetacular e aqui toda esta área também protegida com este metal, e para além de estar tudo protegido, aqui até está indicado. Eu não preciso sequer estar-te a dizer quais são as ligações, porque está tudo aqui. Ventoinhas, tens aqui para Power Source, ou a fonte de alimentação, ligações para colocarmos no nosso chassi, USB 10 GB e 20 GB, e mais uma ligação USB 5 GB, 4 portas SATA, aqui outra 5 GB, e depois para ventoinhas 1, 2, se olharmos para aqui mais 1, 2, 4, aqui no topo mais 3 ligações para ventoinhas, e cá em baixo podemos ver aqui mais uma ligação. Para além das ligações USB que temos aqui, uma coisa muito interessante também é que vais encontrar controlos para tudo e mais alguma coisa, que tu consegues ver aqui. Portanto, vais conseguir controlar esta board com estes botõezinhos todos que podes ler lá em baixo nas especificações. E já que estamos aqui a ver a nível de ligações, então para além de outras portas USB que encontramos, por exemplo, como estas duas que estão aqui, temos também ligações RGB, aqui estas duas, e cá em cima não existem mais nenhumas RGB. A nível de RAM, até deixei para trás, são 192 GB DDR5 que conseguimos colocar aqui, e estás a ver aqui DIMM2, não é para RAM, é uma coisa muito gira que eu partilho já contigo. PCI 5.0, temos duas com safe slot, tanto numa como noutra, 5.0 em ambas, e armazenamento muito giro. O primeiro está aqui por baixo, nós já vimos este sistema, basta remover e depois colocamos aqui um SSD, este aqui com velocidade PCI 5.0, temos aqui o Key Release, basta andar para trás, colocar o SSD e voltar a colocar, portanto muito louco mesmo. Depois, para voltar a encaixar, basta colocar no lugar e
colocar em cima e ele fica preso e com o dissipador a fazer contacto com o SSD. Simplesmente espetacular. Esta motherboard consegue levar 6 SSDs M.2, um dos quais tu já viste, mas estes ainda não viste. Portanto, aqui leva mais um SSD M.2 5.0, M.2 5.0 e aqui finalmente então M.2 4.0. Aliás, não é finalmente. E antes de colocar o dissipador, eu vou buscar aqui este acessório que se chama ROG Dim 2, tu consegues ver ali, geração 4, versão 4, que é exatamente aquilo que nós vamos conseguir colocar aqui no Dim 2. Então, como é que funciona? Nós aqui basta levantar esta patilha para cima e tem uma outra aqui. Basta levantar para cima e depois conseguimos então levantar esta tampa e tchanã, conseguimos colocar aqui um SSD M.2 PCI 4.0. Leva 2, o outro está aqui do outro lado, mas então simplesmente brutal. Depois fechar com os 2 SSDs, ligação PCI 4.0 e a nível de ligação, não dá para enganar porque a ASUS colocou aqui esta chapazinha a dizer Dim 2, que vai encaixar exatamente aqui nesta ranhura. Portanto, quando nós formos colocar, basta fazer assim, ele encaixa perfeitamente, tanto de um lado como do outro. Fica preso e depois eu vou-te mostrar aqui deste lado e posso mostrar aqui deste lado. Fica simplesmente espetacular. Portanto, não há que enganar, não vamos colocar ali nenhuma DIMM de RAM por engano. E este detalhe está aqui muito interessante e mesmo para aqueles distraídos não vão ter hipótese. Olhando então para a parte de trás, temos aqui um backplate completamente preto, muito louco, muito sóbrio mesmo, com o botão da BIOS Flashback, aqui o Clear CMOS, depois saída HDMI. Tens aqui duas portas Thunderbolt 4, USB tipo C 4, portanto, largura de banda de 40 GB, uma porta USB tipo C com largura de banda de 20 GB, USB tipo A 10 GB, 1, 2, 3, 4, 5, uma porta Ethernet Gigabit 10 GB e uma 2.5 GB. Depois ainda aqui USB tipo C 10 GB, uma outra USB tipo C 10 GB e cá em baixo então ligação Wi-Fi 7 com o já conhecido a esta hora Q antena que basta que nós encaixemos para fazer a ligação. Mais abaixo temos aqui uma saída de áudio óptico digital e depois entrada de microfone e saída de áudio 3.5. E estas foram então as primeiras impressões destas 3 motherboards que estão aqui, simplesmente espetaculares. E na minha opinião, cada uma delas tem uma característica ou outra que nos agarra e que nos apaixona. Mesmo aqui, Mini ITX, que é aquela por ter menos espaço, tem menos área para levar menos isto ou menos aquilo, mas e depois consegue surpreender aqui com algumas situações, como por exemplo a localização dos SSD M.2, entre outras situações muito loucas. Eu espero que tu tenhas gostado de as conhecer um bocadinho melhor. Se estiveres a pensar em construir o teu setup com uma destas, eu vou deixar o link lá em baixo para que tu possas consultar mais especificações, porque eu não consegui abranger tudo e vais conseguir consultar também preços, disponibilidade e por aí fora. Eu espero que tenhas gostado do vídeo. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.